18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você, hein? Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente, aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, é o 994887592 e participe. A sua participação é muito importante. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polícia Federal faz operação contra grupo que planejou golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022. Foi a operação contra golpe deflagrada no Amazonas, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Ministério Público investiga contratações temporárias na Secretaria de Assistência Social. Profissionais da educação cobram do governo do Amazonas o pagamento do Fundeb. Então, esses e outros assuntos, os destaques do dia. O que aconteceu nesta terça-feira, 19 de novembro de 2024. Os detalhes você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começando com essa descoberta. Essa terça-feira foi marcada pela operação contra-golpe da Polícia Federal para desarticular a organização criminosa responsável por ter planejado um golpe de Estado depois do resultado da eleição presidencial de 2022. E segundo a Polícia Federal, Carlão, o golpe era para impedir a posse do governo eleito nas eleições de 2022, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e restringir o livre exercício do Poder Judiciário. O plano seria executado no dia 15 de dezembro de 2022. Olha, ainda segundo as investigações, a organização criminosa planejou os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal. A operação foi deflagrada no Amazonas, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados. O repórter André Meirelles tem as atualizações a respeito dessa operação aqui no Amazonas e traz os detalhes pra gente agora. André, boa noite, André. Quem foi o alvo dessa operação aqui no Amazonas, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix FM. Olha, aqui do Amazonas, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, ex-comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais de Manaus do Comando Militar da Amazônia, que é o CMA, foi um dos presos durante esta operação contra-golpe da Polícia Federal que aconteceu hoje, nesta terça-feira. O militar foi destituído do cargo em fevereiro deste ano por causa do início das investigações sobre a tentativa de um golpe de Estado, tudo isso depois das eleições presidenciais que aconteceu em 2022. Ele ingressou no CMA em 7 de junho do ano passado e na época em que foi destituído do cargo, o nome do tenente-coronel do Exército apareceu em trocas de mensagens com Mauro Barbosa Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A portaria que exonerou Lima foi publicada nesse tempo no Diário Oficial da União. Foi em 8 de fevereiro deste ano ainda, no mesmo dia em que a operação foi deflagrada. O tenente-coronel ele foi preso por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Galeão, no Rio de Janeiro. Também outros 3 militares do Exército e um policial federal foram presos em diferentes diligências que ocorreu também durante esta operação desta terça-feira. Os alvos da prisão foram o general da brigada Mário Fernandes, que é da reserva, e o major Rodrigo Bezerra Azevedo, o major Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. A Polícia Federal também informou que o grupo teria elaborado um atentado com o objetivo de matar envenenados o então presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essas prisões, elas foram autorizadas pelo presidente do STF, Alexandre de Moraes, nessa ocasião.
Aí a Polícia Federal também não informou a função de Lima no esquema criminoso, mas por meio de nota, a defesa do tenente-coronel informou que está aguardando acesso pleno às provas para poder se manifestar, porque até o momento não houve manifestação de nenhuma parte dos acusados aí no envolvimento da tentativa de homicídio do presidente Lula. O Exército também informou que o general de brigada Mário Fernandes da Reserva e os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Rafael Martins de Oliveira foram presos no Rio de Janeiro. A nota também esclareceu ainda que os militares da ativa não estavam envolvidos na operação de garantia da lei e da ordem durante a cúpula do G20, né? Os 4 militares do Exército presos, eles são ligados às forças especiais, conhecidas aí como kits pretos, né? Que são operações que eles fazem ali com aquele capuz preto, né? Que tinham então esse objetivo de agir da mesma forma, né? Nessa situação. Agora a gente traz essa informação do tenente-coronel que foi preso aqui que fazia parte aqui do CMA do Amazonas, e também desses outros que foram presos também em Goiânia, no Rio de Janeiro. E quem traz pra gente, que está acompanhando esse caso, né, que faz uma análise sobre esses acusados dessa tentativa de homicídio do presidente Lula, é o analista político Aguirre Talento. Vamos acompanhar a fala dele. Um dos pontos que a Polícia Federal descreve é que o general Mário Fernandes, quando trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência, ali no final do governo, no dia 9 de novembro de 2022, imprimiu um documento em um computador do Palácio do Planalto, que, segundo a Polícia Federal, seria um desses documentos contendo detalhes do plano golpista e que teria sido entregue ao então presidente Jair Bolsonaro, como forma de consultá-lo ali a respeito das intenções golpistas do grupo. Os documentos previam a criação de um gabinete institucional de gestão de crise. Como seria instalado uma crise sem precedentes, com o assassinato de um ministro do Supremo, possível assassinato do presidente eleito, o país ficaria sem comando. Um dos planos que o general Mário Fernandes tinha em mãos era a instalação de um gabinete de gestão de crise que teria como chefe de gabinete o general Augusto Heleno e como coordenador geral o general Braga Neto, que foi justamente o candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições, derrotado nas eleições. 18 horas. Então, Karime Carlão, a gente conferiu a fala aí de Aguirre Talento, analista político, outro também cientista político que traz aí uma opinião mais dentro dessa situação política, é o Elcio Ribeiro. Vamos acompanhar a fala dele. Eu lastimo muito a ideia de alguém pensar em matar outra pessoa porque perdeu as eleições. Mas ainda assim, acreditando no Estado Democrático de Direito, eu penso que todos esses acusados, e eu até acredito que esta acusação será comprovada, ainda assim eles merecem o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a ideia do estado da inocência. Enquanto não forem julgados com trânsito em julgado, eu os considero inocentes. Isso aí, de certa forma, é um tapa na cara das pessoas que defendem rasgar o Estado Democrático de Direito, né? Justamente os golpistas. 18 horas. Tá, então, essa foi a fala do Elcio Ribeiro, que é cientista político. Olha, Karime Carlão, agora há pouco teve uma coletiva de imprensa, né, que a gente estava acompanhando com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele que falou aí sobre essa tentativa, né, de homicídio do presidente Lula, do vice e também do presidente do STF, e a gente vai acompanhar agora um pouco a fala dele. Os momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo.
É certo que o ministro Alexandre de Moraes tem uma segurança muito forte, como os ministros em geral da Suprema Corte, sobretudo depois dos episódios de 8 de janeiro de 2023, mas eu posso lhes dizer, pelo inquérito, que todos tiveram acesso, porque o segredo de justiça foi retirado, que os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem seus intentos criminosos. Eu quero dizer que a Polícia Federal está decepcionada que um dos seus participou dessa tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala do ministro Ricardo Lewandowski, que falou aí que chegaram muito próximo de materializar seus intentos criminosos a respeito aí do plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas investiga supostas contratações temporárias e irregulares na Secretaria de Estado de Assistência Social. Então, Carlão, o objetivo é investigar a contratação irregular desse pessoal com contrato temporário para desempenhar atividades próprias de servidores concursados. De acordo com informações da folha de pagamento da Secretaria, 62% do quadro pessoal é composto por cargos comissionados. Olha, Karime, ouvintes, o Ministério Público vai investigar possíveis impropriedades estruturais e funcionais no serviço de acolhimento para adultos e famílias. Unidade mantida pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Jacamim. Serviço que atende pessoas em situação de rua, desabrigadas por abandono ou sem condições de se sustentar, Karime. Carlão, a promotoria determinou que sejam feitas aí inspeções nos prédios e espaços administrados pela Secretaria. O objetivo é verificar a quantidade de funcionários em cada unidade, o nível de formação acadêmica exigido em cada função, a área de atuação e o vínculo empregatício com a Secretaria. Para 6h13, noticiamos, nesta segunda-feira, paralisação total dos amarelinhos aqui em Manaus por falta de repasse, Karime, ouvintes, do governo do Amazonas, do Vale Estudantil. Foi ontem. Exatamente, né, Carlão. Daí os alunos ficam sem conseguir ir para a escola com uma passagem gratuita, exatamente. A Nathalie Moraes, ela está acompanhando o caso e ontem ela ainda adiantou pra gente, são 4 meses que o governo do Amazonas não repassa aí esse dinheiro. Nathalie Moraes, boa noite. Como é que está essa situação, então? O governo pagou, não pagou? Como é que está? Atualiza pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a gente segue aí sem uma resposta definitiva do governo do estado, mas eu fui ali cavucar, ali com as minhas astúcias. Fui ali no portal da Transparência. E o que a gente pode trazer de atualização aí para os nossos ouvintes, né? A gente está aí há um pouco mais de 40 dias para o fim do ano e o governo já repassou aí para a prefeitura 60 milhões do convênio que garante aí o passe livre dos estudantes aqui em Manaus. Isso representa, Karime, somente metade do valor que deveria ter sido pago ao longo dos 12 meses deste ano. Por isso, a gente sabe, teve toda aquela movimentação, aquela paralisação no transporte alternativo dos amarelinhos nessa segunda-feira. Ficou um caos realmente a nossa cidade, porque inicialmente eles paralisaram nas proximidades do Musa, na Avenida do Turismo. Depois eles praticamente, fecharam uma faixa ali uma faixa no sentido bairro centro, outra no sentido centro-bairro da Avenida Brasil, na Compensa, na zona oeste de Manaus, tudo ali em frente à sede do governo. Então, como foi um horário de pico, trouxe prejuízo para todo mundo. Mas como eu adiantei para quem acompanha o 18 horas diariamente, são mais de 259 permissionários, mais de 1.250 famílias que estão no prejuízo. E eles realmente resolveram cruzar os braços e paralisar as atividades. Por quê, Karime? Porque eles não tinham mais como nem abastecer, eles não tinham como colocar comida na mesa e nem como abastecer o veículo. Então, eles lamentaram muito aquela situação de não poder mais transportar os estudantes aqui da nossa capital pelo fato de não receberem esse repasse. Mas ainda que eles só tenham recebido metade do valor que seria para eles receberem, eles voltaram às atividades normalmente no dia de hoje, Mas ainda segundo o portal
portal da Transparência, por exemplo, no ano passado, no dia 27 de outubro, o governo tinha pago 5 meses. Ainda está devendo do ano passado, não, é isso? no ano passado. No ano passado ele pagou 5 meses. Ele pagou 5 meses. Certo. Né? Pago das parcelas aí, só pra gente ter uma ideia. O governo do Amazonas já tinha pago 5 das 6 parcelas no ano passado. Mas ele só passou para a prefeitura do que era para ter passado a metade de tudo isso. Então, é claro, isso tudo traz um prejuízo em cadeia. Claro. Exatamente. Um prejuízo para todo mundo. Nesse ano, para a gente ter uma ideia, o último repasse que aconteceu por parte do governo do estado para a prefeitura, que ambos, né, os dois ali juntos, eles subsidiam esse passe livre para os estudantes, foi ainda no dia 13 de agosto. Só que já tinham meses de atraso, então assim... Acumulou tudo, acumula, né? E a conta não fecha, e aí quem acaba sofrendo com tudo isso é a população realmente, né? E esses além trabalhadores, é claro, que não conseguem, né? Eles não conseguem receber. E aí, em meio a esse protesto aí dos trabalhadores do transporte alternativo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana falou pra gente o seguinte, que os valores referentes aí ao transporte dos estudantes, eles foram devidamente pagos até o mês de julho deste ano. O que o governo passou para a prefeitura, ela passou para os empresários e também para os permissionários. Tá tudo ok pela prefeitura? Por parte da prefeitura, sim, mas por parte do governo do estado, ainda não. A prefeitura disse ainda que o repasse das parcelas que restam do convênio para serem pagas só dependem do governo do estado. Só que o que acontece, Karime? Os trabalhadores, eles ficaram ali por mais de 12 horas protestando ali, quase 12 horas ali na frente da sede do governo, e infelizmente eles não foram recebidos por parte, né, nem mesmo de um representante. Eles só conseguiram conversar com seguranças do governador, que pediu ali para que eles desocupassem, para que eles deixassem em aberto ali o espaço. Eles tirassem os amarelinhos, da Brasil, né? Exatamente. Certo. Só que com tudo isso, com todo esse atraso no pagamento do convênio do passe livre, não tem nenhum posicionamento e esses trabalhadores seguem pedindo uma resposta. Inclusive, Karime, né, eu cheguei a questionar mais uma vez aí a Secretaria de Comunicação do governo, mas a gente não teve nenhuma resposta. Mas só pra gente ter uma ideia, um comparativo, né, desses 60 milhões que deveriam ser pagos, até agora eles não receberam, pra gente fazer um comparativo aí, enquanto não existe essa normalização por parte do passe livre para os estudantes, o governo do estado publicou no Diário Oficial, na última semana, a renovação do contrato com 4 agências de comunicação e publicidade. Só para você ter uma ideia, Karime, cada contrato é de 33 milhões de reais. Ou seja, dava para pagar e sobrava, um troquinho, né? A gente tá falando, tá investindo em comunicação. E cadê o pessoal? Mas cadê ali? O passe livre estudantil? Não, cadê pagar o que deve? Exatamente. Que é o básico, né? Se a gente fizer qualquer analista de economia, ganhei um dinheiro extra. Meu amigo, paga o que você deve. Ponto. Paga o que deve. E a gente sabe que não são só os amarelinhos. Tem muita gente aí com pagamento em aberto do governo do estado, do Amazonas. A lição de casa. Eu fiz ali uma conta rápida, né? Não precisa ser nenhum matemático, nenhum especialista, mas assim, se a gente for contar os 12 meses, assim, só de contrato renovado aí com essas agências de publicidade e propaganda para fazer aí comercial do governo, a gente chega à bagatela de 133 milhões de reais. É mais do que o dobro do subsídio que deveria ser pago aí para gratuidade dos nossos estudantes no transporte público, Karine. Tem são as prioridades, né? Prioridades. E tem professor esperando o pagamento também. A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouco. Saúde, exato. Né? Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie. Boa noite. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política. Cíntia Blink, Karime Leão. Já está aqui com a gente. Boa. Cíntia. Boa noite, Cíntia. Então, 3 diretores da Federação dos Pescadores do Amazonas e Roraima e um empresário foram condenados a devolver R$500 mil para os cofres públicos. Explica pra gente esse caso, quem são eles, o que aconteceu, Blink. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Exatamente. São 3 diretores da
FEPESCA, que é a Federação dos Pescadores do Amazonas e Roraima. Eu falei boa noite pro ouvinte, ainda não, né? Então pode que dar, erro sem problema, mas feio. Boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. E o empresário, como você falou, eles vão ter que devolver R$500 mil pros cofres públicos do Amazonas. Por quê? A sentença que foi assinada por Rony Stone, da primeira vara da Fazenda Pública, por causa de uma ação do Ministério Público que foi feita lá em 2018, condena eles por conta de uma suspeita de que havia um esquema que usava a empresa de fachada, aquisição de nota fiscal, de prestação de conta, que era uma prestação de conta fictícia. Então, contratava a FEPESCA para fazer ali cursos e tudo mais e fazia essa, pelo menos dentro do papel estava dizendo que prestava o serviço para a Cetabre, isso de 2009 a 2014, mas na verdade não havia serviço nenhum, mas o dinheiro saía de verdade dos cofres públicos para tal federação. A investigação apontou um suposto esquema nesse sentido. E aí os condenados a devolver dinheiro para a coisa pública foi o ex-deputado Valzemir Falcão. Ele é ex-presidente da FEPESCA, o ex-presidente da FEPESCA, Marcos dos Santos Bindá, o ex-tesoureiro Emilton José de Siqueira e o advogado Raimundo Nonato, que assinou esses contratos todos. Então, por ele assinar, ele entra aí também junto com os outros para devolver esse R$500 mil. Essa história ainda está rolando, mas por hora eles foram condenados a devolver esse valor. E os valores dos serviços de 2009 a 2014 ultrapassam bastante, R$500 mil, tá? Mas por hora a condenação fala desses números e por conta dessa investigação e dessa ação que foi movida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Karime, Carlão. Blink, o TRE já decidiu se a eleição de Adail Pinheiro, lá em Coari, é válida, está valendo ou vai ter novas eleições em Coari? Ninguém sabe. Ninguém viu. Eita. O que acontece? Adail Pinheiro, ele foi para essa eleição, mas há desde sempre uma tendência. Uma suspeita de que ele poderia ganhar e não levar. Por quê? Adail, ele foi condenado por improbidade administrativa e exploração sexual. Isso fez dele inelegível. Só que isso fez dele inelegível? Parte do Tribunal Regional Eleitoral entende que não e outra parte entende que sim. Até agora está favorável para que Adail permaneça assim como o prefeito eleito, possa assumir e vida que segue. Mas há um voto, por hora apenas um, que diverge disso, entende que ele não deveria ter participado da eleição que aconteceu agora, eleições municipais, por conta dessas condenações. O relator, né, que é a pessoa que recebe ali o caso, estuda esse caso e leva para os colegas e fala, olha só, esse caso é isso, isso e isso, e eu voto assim por causa disso. Nesse caso é o juiz Cássio Borges, e ele vota que valeu, que tá tudo certo, que a Adail pode seguir, porque ele entende que improbidade administrativa é um crime civil e não criminal, por isso ele não é ficha suja e por isso poderia participar da eleição. E que na época estava suspensa a história da pedofilia, né? Porque em que aconteceu a eleição da exploração sexual, né? E aí, já a juíza federal Maria Elisa Andrade, ela entende que a cassação estava valendo sim e que deve ter uma nova eleição. Deve ser cassado porque ele estava sim inelegível. Então, cassa essa vitória dele e faz uma nova eleição em Coari. Então ainda há um impasse. Por hora está 3-1 a favor de Adail. E por que eu disse que ninguém sabe ainda? Porque a Maria Elisa Andrade, que é a juíza federal, ela pediu vista. É a segunda vez que ela faz isso. Pede vista. O que é isso? Ela fala assim, gente, eu quero levar para casa esses documentos todos, que eu quero dar uma lida melhor para entender o que está acontecendo. Ela pediu 2 vezes para
E aí ela solicitou novamente e disse que vai devolver dia 21 de outubro. Então é na próxima sessão que esse assunto vem pra pauta. 21 de novembro. Perdão, novembro. Tá. E aí esse assunto vem pra pauta e a gente vai ver o que acontece. Gente, pode acontecer de outro magistrado ali, outro juiz, outro desembargador, enfim, pedir vistas também. E nessa coisa vai... E o que acontece? A Dail pode virar prefeito, pode ser que ele assuma, pode ser que essa história ainda esteja rolando e depois decida-se que, quer saber, estava inelegível sim, vamos fazer a nova eleição. Tudo pode acontecer. Claro que eu entendo que o TRE trabalha para que não chegue a esse cúmulo, né? Porque, caramba, mas que pode acontecer... Pode. Eita. Blink, agora o ex-deputado federal Bosco Saraiva, ele renunciou ao comando do Partido Solidariedade no Amazonas e a gente sabe o porquê. A gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que ele deveria ficar até 31 de março de 2025. Então foi bem prematuro. Ao mesmo tempo, esse ano mesmo, os portais de notícias têm falado que ele que falava-se ali sobre um golpe em Saraiva, né? Em Bosco Saraiva. Então, não é exatamente repentino, não é exatamente uma grande novidade, apesar inicialmente ele ter que ficar até dia 31 de março. A expectativa seria até 31 de março do ano que vem. Ele, como você falou, né, sai aí da liderança do Solidariedade no Amazonas e aí chega o Vicente Fizzola, que é o vice dele. Vamos lembrar também que Bosco Saraiva, ele é superintendente da SUFRAMA, então ele tem esse outro movimento ali nessa parte mais econômica do estado e ele tem feito um trabalho de ficar mostrando pra gente como é que estão os empregos na Zona Franca de Manaus, alertando a gente sobre qualquer problema em relação a isso, acompanha de perto a reforma tributária, o que, ser superintendente da SUFRAMA requer bastante tempo, requer muita dedicação ali, tanto é que teve uma época que estava, antes do Bosco chegar, né, e ser o superintendente, tinha o superintendente interino, e foram uns 3 nomes que eu me lembro, e 3 nomes de gente muito fera e muito de dentro da SUFRAMA que tá ali há muito tempo, e todos eles falavam que não queria ficar naquela posição porque era muito problema para resolver. Imagina. Então, não é uma posição fácil, né? Às vezes a gente não consegue ter a noção do que passa ali um superintendente, porque é um mundo mais distante da gente, essa economia. A Zona Franca, ela vem pra pauta mais quando dá problema. Aí sim, aí a gente fala. Mas Bosco Saraiva tem muito trabalho, estando na SUFRAMA, à frente da SUFRAMA, mas ele sai aí do Solidariedade. Ele sai do Solidariedade, não. Ele sai da presidência do Solidariedade Amazonas, mas ele permanece no partido, sim. Agora, qual que é o clima em que ele sai, eu não consigo dizer aqui. Não sei se ele pretende ir para algum outro partido, se a conversa tem um andar para esse lado, mas eu vou buscar saber para trazer para você. Legal. Blink, hoje foi a votação, né, para a presidência da OAB Amazonas. Já temos o resultado ou ainda estão lá contando os votos? Estão contando e vou te falar. Previsão, não? Olha, eu tô vendo aqui ao vivo pelo Instagram do Marco Aurélio Choi, que ficou responsável aí espontaneamente por mostrar para a imprensa inteira tá olhando aqui. Legal. O Instagram dele tá com mais de 400 pessoas acompanhando nesse momento, e há uma tendência para que Jean Cleuter, que é o presidente, que ele seja reeleito, porque as urnas estão sendo apuradas e aí ele vai falando a parcial, né? Urna, o que está acontecendo, e até agora o Jean tem liderado. Então, a tendência é que ele consiga, sim, a reeleição. E essa eleição, viu, lá na Arena da Amazônia, era só para advogados, mas fez um trânsito para todo mundo. Porque, eita. Eu moro ali perto e Pra chegar aqui demorou um cadinho, né? Pra chegar aqui não, mas pra andar naquelas redondezas a gente viu que tava tudo muito parado. Então deu trabalho pra muita gente. E foi uma eleição
muito acirrada não, mas muito disputada, assim. Acho que foi a eleição que mais a gente da imprensa acompanhou, porque a gente fica mais alheio à OAB, porque eles são tão no mundo deles ali, né? Mas claro que a OAB influencia na sociedade como um todo. E tá tendo a apuração, tô vendo aqui ao vivo nas salas da Arena. Realmente essa foi a que a gente mais soube, ouviu falar, teve informação. E teve uns ataques de um pro outro. Umas alfinetadas. Não sei se básico vieram... de toda discussão, ou toda disputa, eleição, não sei se digamos assim. Motivados dos debates municipais. Pode ser, mas acho que de repente eles pegaram essa onda aí das eleições municipais e fizeram essas eleições para a presidência da OAB aqui do estado do Amazonas com a mesma vibe, digamos assim. Então teve muita entrevista e tal. Eu não lembro de uma outra eleição ter tido tanto espaço na mídia quanto essa. Eu também não. É só lembrando que a gente está falando que Jean Cleuter está na frente, mas ele está disputando com Kennedy Marques e com Grace Benaon. Grace Benaon, pelo que eu tenho visto aí também da apuração, ela aparentemente está em segundo lugar. Claro que a gente não tem como cravar, porque não foram todas as urnas apuradas, mas a parcial, né, até agora, a gente consegue saber que Jean está na frente, que Grace está em segundo e que Kennedy vem ali em terceiro, aparentemente até o momento com os números que a gente tem. Eles vão seguir apurando e eles votaram em urnas eletrônicas como a gente, mas a apuração não está tão rápida. A mesma urna que a gente votou para municipal, eles votaram lá também. A eleição acabou 17 horas e aí 17 começou a apurar, mas ainda seguem contando, né? Seguem contando, pegando ali cada papelzinho e tudo mais, papelzinho que é impresso na urna, dando ali a parcial. É isso, mas eu vou seguir acompanhando. Assim que sair, eu assopro pra vocês aqui. Beleza. Quem ficou com a vaga. Vamos aguardar, Blink. Obrigada. Até amanhã com mais informação pra vocês. Valeu, Blink. Até amanhã. 6h32. 18 horas. Olha só, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado, o Enem, dos concursos, divulgou hoje os resultados dos pedidos de revisão das notas dos títulos feitos pelos participantes do certame, Karine. Exato, Carlão. O resultado está disponível no site do concurso, na área de concurso, com login e senha do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal. Segundo o edital do concurso, esse recurso apresentado é a última instância de revisão da prova de títulos, que pode ser mantida, aumentada ou até diminuída. Mix. Legal, 6h33 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Continue aí, daqui a pouquinho em detalhes. Profissionais da educação cobram do governo do Amazonas o pagamento do Fundeb, assunto importante. Você confere já aqui no 18 horas. Mix. Agora conferimos em tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em Manaus. Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva de manhã, de tarde um pouco nublado, à noite segue nublado também. A mínima prevista 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 73% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 95%. Mix. Olha só, o Rio Negro encheu mais 12 centímetros e hoje está na marca de 13 metros e 97 centímetros aqui no Porto de Manaus. Agora são 6h34 e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, e hoje o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o ASPROM Sindical, fez manifestação em frente à sede do governo do Amazonas. Eles cobram o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, além da valorização do magistério. Exato, Carlão. Com faixas e palavras de ordem, os professores afirmaram que não vão aceitar mais um calote do governador Wilson Lima. Eles pedem o pagamento da terceira parcela do Fundef, que foi substituído pelo Fundeb. Em outros estados já pagaram esse benefício para os seus profissionais da educação. E quem acompanhou os detalhes a respeito dessa manifestação foi a repórter Odineia Araújo, que traz os detalhes agora com a gente. O ato público
em frente à sede do governo do estado na manhã de hoje foi apenas mais uma tentativa dos professores de receberem sobras do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, e que foi substituído pelo Fundeb. O pagamento das sobras em forma de precatório, resultado de decisão judicial, foi dividido em 3 parcelas. O governo do Amazonas pagou as 2 primeiras em 2022 e 2023, mas se recusa a pagar a 3ª parcela, embora o dinheiro seja da União e já esteja na conta do estado. Por isso, em junho, o Sinteam, outra entidade que representa os trabalhadores da educação, entrou com ação para que a Justiça do Amazonas obrigue o governador Wilson Lima a ratear as sobras do Fundef entre os educadores. É o que explica a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Infelizmente, o governo do estado do Amazonas está se apropriando de um dinheiro que não pertence a ele, pois os trabalhadores em educação do estado ganharam esse valor através de uma emenda constitucional em 2022. Portanto, 60% pertence aos trabalhadores e está na hora de receberem a sua 3ª parcela. Infelizmente, existe uma orientação do Ministério Público Federal. Entretanto, até onde eu sei, e eu não sou advogada, mas sei, que orientação não tem peso de lei. Portanto, o governador do estado tem sim que pagar a 3ª parcela dos trabalhadores. Por isso, nós estamos vigilantes, já entramos com ação na justiça e vamos lutar até o último minuto, porque os trabalhadores têm direito sim à sua 3ª parcela. Hoje pela manhã foi a vez do Asprom Sindical, a entidade que representa a categoria na capital, pressionar o governo para receber a 3ª parcela do Fundef, conforme o coordenador jurídico do Asprom Sindical, Lambert Melo. O governo do estado do Amazonas tem a obrigação de pagar aos professores da rede estadual de ensino a 3ª parcela do precatório do Fundef, que deve ser paga neste ano de 2024 até no máximo o dia 20 de dezembro. E como já está próximo da data limite, o nosso sindicato enviou ao governo do estado um ofício no dia 22 de outubro, cobrando do governador que ele nos respondesse em que data estava planejado pelo governo fazer o pagamento dessa 3ª parcela. Mas o governo do estado não informou a data em que pretende pagar a 3ª parcela. Tem direito ao precatório do Fundef professores e pedagogos que trabalharam na SEDUC de 1998 até 2006. O recurso está nas contas do Tesouro Estadual desde março desse ano, de acordo com o Sinteam. O dinheiro do Fundef é fruto de uma emenda constitucional conquistada pela Frente Norte e Nordeste pela educação. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje na entrevista do dia vamos conversar com o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil. Deputado, boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas aos estúdios da Mix, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez da Mix aqui do 18 horas para poder falar um pouquinho, né, de política do Amazonas e do cenário da política nacional. Importantíssimo. Deputado, hoje teve audiência pública em Brasília para discutir a questão da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. O senador Eduardo Braga, que é relator da reforma, afirma que segue defendendo os incentivos da Zona Franca de Manaus. Senador, como é que o senhor avalia que está esse cenário lá em Brasília? O senhor está otimista que a gente consiga permanecer com os incentivos depois da reforma tributária, deputado? Nós temos, vamos dizer assim, hoje quem nos ajuda, nos protege muito quanto a isso é o relator, que é o senador Eduardo Braga, que é o relator no Senado da regulamentação. Como você falou, hoje teve uma audiência pública para falar especificamente sobre a Zona Franca, né, sobre o texto que veio da regulamentação da Câmara, que é ruim, no caso, para o nosso modelo, mas isso está sendo lá debatido. Eu particularmente acredito que o senador Eduardo Braga vai conseguir vencer
lá no Senado, juntamente com o senador Omar, por conta da relação que eles têm muito forte, para que a gente possa melhorar esse texto que está hoje no Senado. O grande desafio vai ser que seja feito um acordo para que quando voltar para a Câmara, porque vai ter mudança no Senado naturalmente, quando voltar para a Câmara, para que a gente possa manter o que foi feito de mudança no Senado referente à Zona Franca de Manaus, para que possa a gente ter essa manutenção aí dos incentivos mantidos no texto da regulamentação da reforma tributária. É importante frisar sobre isso, que é o seguinte: todas as conversas que nós temos em Brasília referente a esse tema, e a gente bate muito nessa tecla, nós não queremos nada mais do que nós já temos. A única coisa que a gente quer é manter o que nós temos pelos próximos 50 anos, que está na Constituição, para que a gente tenha o nosso modelo preservado da nossa Zona Franca de Manaus. Deputado, olha só, o senhor está acostumado, convive lá em Brasília já há algum tempo, então já conhece bem. O senhor percebe uma certa ignorância, uma desinformação com relação à Zona Franca para os deputados que discutem esse assunto, ou eles se fazem de desentendido mesmo? Boa, Carlão. Carlão, o que acontece é o seguinte: a Zona Franca ela perde muito, ao longo dos anos perdeu, e a minha crítica é que a gente continua perdendo muito na guerra da comunicação. O que é vendido a verdade em Brasília e para os outros deputados, enfim, que o que acontece aqui na Zona Franca de Manaus é como se fosse uma maracutaia. Como a gente usasse desses incentivos e não tivesse nada produzido. Como se o produto viesse tudo pronto, aqui a gente só botava na caixa para poder vender, para ganhar os incentivos. Quando a gente que mora aqui, a gente que conhece a realidade, sabe que isso é totalmente diferente disso que é vendido, dessa retórica que é vendido. Por isso que nós fizemos um trabalho quando, ainda na Câmara, ainda sobre a PEC, que 3 deputados do Amazonas fizeram parte do grupo de trabalho da reforma tributária, eu, o deputado Sidney, o deputado Adail, de trazer aqui o relator para que ele pudesse conhecer aqui 2 fábricas do distrito, alguns outros deputados conhecem a nossa realidade, para saber. Nós temos aqui diretamente trabalhando na indústria, são 120 mil, mais de 120 mil trabalhadores, e tem outra gama que são quase 500 mil empregos gerados de forma direta e indireta, para mostrar que na verdade o nosso modelo gera emprego, né? A gente produz de fato aqui, e a gente dá uma outra contrapartida que nenhum modelo de matriz econômica dá, que é a preservação, porque a nossa floresta é sim preservada por conta dos empregos da Zona Franca de Manaus gera e por conta da riqueza que isso traz para o Amazonas. Sem dúvida. Essa ignorância mesmo, né? Hoje, inclusive, participou dessa audiência pública empresários, representantes das indústrias aqui do estado do Amazonas, acho que de repente para tentar explicar de novo mostrar, como é que exatamente. Isso funciona. E o principal é assim, aí eu posso acrescentar aqui, Carlão e Karina, é o seguinte, nós já tivemos outras experiências, por exemplo, sobre o concentrado de refrigerante, né? Nós tínhamos aqui outras empresas que tinham aqui, que faziam, na verdade, o envasamento, no caso do refrigerante, que quando a gente perdeu, no caso o IPI, essa indústria ela fechou, mas ela não foi para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, ela foi para outro país. Foi embora. Ou seja, a gente perde, o Brasil perde, né, quando se tira, por exemplo, esses incentivos que nós temos aqui. Então tem muitas, por exemplo, a indústria de ar-condicionado. Existe praticamente 90% aqui em Manaus. Por conta, a gente concorre com um mercado que é muito agressivo, que é o mercado, por exemplo, asiático, da China, né, que tem uma mão de obra muito mais barata e tal. Então, se a gente tirar esse incentivo daqui, a gente não vai para outro lugar do país. As indústrias aqui, elas vão para outros países, aí o Brasil é que perde duplamente. Todo mundo perde. Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, a gente teve a visita do presidente americano Joe Biden no último domingo aqui em Manaus. Na ocasião, ele anunciou o repasse de $50 mil para o fundo... Milhões, para o fundo da Amazônia. Deputado, será que esse dinheiro chega? Será que algum dinheiro deles assim já chegou? Explica pra gente qual é esse trâmite. Tem 2 pontos aí. Primeiro, em outras ocasiões já foi prometido para o Fundo Amazônia $500 milhões. E esse dinheiro, essa totalidade até hoje não chegou. O presidente veio aqui. É relevante, porque é a primeira vez que um presidente em exercício do mandato dos Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, veio aqui. Acho que isso é importante, acho que é salutar. E foi prometido mais $50 milhões para o Fundo Amazônia.
Isso é óbvio que, né, pela lei americana, isso vai passar pelo Congresso para ser aprovado. Eu acho que não vejo dificuldade nem de que isso não aconteça. A minha maior crítica referente a isso é que todos esses recursos que vêm para o Fundo Amazônia, e já vieram outros recursos de outros países, a gente não vê isso chegar na ponta. Sim. Porque quem são de fato os guardiões da floresta, quem de fato preserva o meio ambiente, é o homem e a mulher que moram no interior, que moram nas comunidades, e essas pessoas, elas não são beneficiadas com esse recurso. Esse recurso, eu te confesso que pouco eu vi esse recurso, a materialidade desse recurso que vem do Fundo Amazônia, principalmente para a preservação. Eu tenho um entendimento de que todos esses recursos deveriam ser empregados, investidos, para que o caboclo e a cabocla que mora no interior, lá na ponta, ponta deve ser beneficiado, porque a gente precisa sim cuidar do meio ambiente, mas a gente precisa também cuidar das pessoas. E lá, né, nessa grande floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, existem homens, existem mulheres, existem crianças, idosos que moram lá, que não são beneficiados com esse recurso. E que são quem realmente protege a floresta, não é? Quem precisa, realmente. Deputado, a Karime falou em mudar de assunto, eu vou mudar mais ainda de assunto. Vou falar agora de esporte. O senhor agora é o novo presidente do Nacional Esporte Clube, inclusive o senador Omar Aziz, o padrinho, indicou. Que indicou você, né? Ele é o presidente de honra do Nacional. A pergunta é, por quê, né? Digamos assim. Carlão, assim, eu sempre tive uma relação, desde criança, muito forte com o esporte. Desde criança eu sempre fui um desportista, participei do time de futsal da escola onde eu estudava, inclusive vizinho aqui de vocês, do Danelson, fui da seleção de futsal, de handball, de basquete, treinei na escolinha de futebol do Nacional, morei 28 anos da minha vida aqui no Nossa Senhora das Graças, que é vizinho aqui do Nacional, então sempre tive essa relação muito próxima com o Nacional. Eu ajudei durante o mandato de deputado estadual um outro clube aqui do Amazonas, participei ali naqueles bastidores, mas eu nunca quis ter cargo, nunca quis aparecer, sempre ajudei por gostar mesmo de futebol, e aí surgiu o convite para poder ser presidente nacional. O Nacional tem uma gigantesca história aqui na nossa cidade. O Nacional é um clube centenário, vai completar no ano que vem 112 anos, é o maior campeão do campeonato. Sou nacionalino, inclusive. Olha aí, mais um. É o maior campeão do campeonato amazonense, e o Nacional, e aí tá aqui o Carlão, mais uma de testemunha, é o clube que tem a maior torcida aqui. Eu recebi diversas mensagens de torcedores nacionalinos me incentivando para poder assumir a presença nacional quando começou a ventilar meu nome, várias pessoas incentivando e tal. Então eu gosto muito do futebol, acho que tenho como contribuir com o Nacional para que vou devolver o Nacional de volta para onde ele sempre mereceu estar, que é no topo aí do futebol amazonense, e quem sabe, e a nossa vontade de fazer o Nacional voltar a disputar competições nacionais. Então o senhor já é envolvido no processo? Já. Sempre nos bastidores, mas há muitos anos já, Carlão. Que bom, legal. E como é que vai ser conciliar essa agenda? Claro que todo mundo está querendo saber, né? Lá em Brasília e aqui. Na verdade, aqui eu vou falar, a minha função de deputado federal continua com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de poder representar o nosso estado em Brasília e de poder também trabalhar pelo povo brasileiro, porque quando você é deputado federal, você não trabalha apenas pelo seu estado, você trabalha pelo povo brasileiro. Agora mesmo, acabei de votar aqui uma matéria que é importante para o país, que é a regulamentação da destinação das emendas parlamentares, que é uma discussão recente que nós estamos travando lá, né, no Congresso. E aqui no Nacional, em específico, eu estou me cercando de uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Eu estou me cercando de uma equipe... Já tem projeto? Já estou me cercando de uma equipe, inclusive acabei de sair aqui do Nacional de uma reunião lá com os conselheiros e com a diretoria do Nacional, me cercando de pessoas que vão tocar o dia a dia do clube, que são profissionais, né, do futebol, para que a gente possa fazer o Nacional aí ter projetos como, por exemplo, escolinha de futebol do Nacional, que sempre foi tradicional. Eu fui o aluno da escolinha de futebol do Nacional do lado, poder fazer categoria de base, futebol feminino. Tenho um sonho de poder fazer o Nacional voltar a um time de futsal para também disputar competições nacionais. Enfim, o Nacional é um clube de fato. Antigamente nós tínhamos aqui, era
era comum, e eu vivi essa época aqui em Manaus, de você sair no final de semana para você ir pro seu clube, né? Ah, sim. Isso para ir pra piscina do clube, para passar o final de semana ali no clube, né? Salão do clube, né? Dos eventos do clube. O Nacional, ele tem muito ainda dessa época de clube, né? As pessoas vão até hoje no Nacional para piscina, para comer, enfim, então a gente poder voltar a ter esse convívio de clube. Claro, o esporte, o futebol é o principal, vamos dizer assim, é o principal vitrine do Nacional. Beleza. Deputado, sucesso. Sucesso obrigado, em mais essa empreitada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Momentos como esse são importantes porque a gente presta conta um pouco do nosso mandato, da nossa vida aí, que no caso agora a minha vida pessoal, que também tem o Nacional incluso. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, sucesso. Valeu. Conversamos com o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil. Agora são 6h50 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Um homem e uma mulher foram presos aqui em Manaus, acusados em integrar uma rede de pedofilia, Karine. Terrível, Carlão. Foi durante a Operação Ragnos, que é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação. Tem mais detalhes pra gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, os dois estavam sendo investigados desde março desse ano, não é isso? Boa noite. É isso mesmo, Karime. Os detalhes dessa operação trazem um alerta, né? Para todos nós que somos pais, mães e responsáveis por crianças, Karime, que realmente, né? O pedófilo, ele não tem cara, ele não tem profissão, ele não tem classe social. Infelizmente, né? Atinge dos mais aos menos favorecidos, independentemente de você ter cor, classe social, ele tá em todo lugar, infelizmente. E dessa vez foi um professor de inglês de 51 anos que foi preso por estupro de vulnerável. Ele filmava adolescentes aqui na nossa capital. Ele também perseguia e ainda ameaçava essas vítimas. Segundo as investigações da Polícia Civil, todas as garotas eram alunas das instituições onde ele lecionava, onde ele dava aulas, e elas eram levadas para participar de ações sexuais junto dele e a companheira, uma mulher de 24 anos. A gente conversou com a delegada Juliana Tuma, ela que é delegada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e ela trouxe mais detalhes pra gente sobre essa prisão que foi realizada no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste aqui da nossa capital. E ela trouxe o seguinte pra gente, Karime, que ele se aproveitava ali do cargo dele de professor para abordar as garotas e ameaçar. Ele chegou a dizer, inclusive, em depoimento, que era tudo normal, tudo aquilo que ele fazia com as adolescentes. Realmente foi um caso dele, né? Que acabou chocando toda a Polícia Civil e a imprensa que estava ali presente durante a entrevista coletiva. Vamos conferir aí o que disse a delegada. E essa prisão emblemática, ela se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um professor e sua ex-companheira, um professor de inglês, tanto da rede municipal, estadual, como de escolas particulares, em que essa investigação iniciou em março desse ano, quando trazia uma adolescente que tinha fugido de casa para se relacionar com esse professor, aluna dele. E o modus operandi dele são sempre suas alunas, tá? Inclusive essa presa de ontem, que começou a integrar essa rede de pedofilia e está com ele nos abusos, desde os 13 anos ela passou a ser cooptada por ele. Ela tinha sido vítima dele e passou a ser autora. Então é uma prisão muito emblemática, porque mostra que a autoria dos crimes contra crianças e adolescentes, especialmente os sexuais, elas residem e podem estar em qualquer pessoa. 18 horas. Como disse aí a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, né, Karime? A gente não imagina nunca que aquele professor, aquele docente ali possa fazer mal para as nossas crianças, mas todo cuidado é pouco para quem é pai e para quem é mãe. Esse professor, ele dava aula tanto na rede municipal quanto na rede estadual e também nas escolas particulares aqui da nossa capital. A investigação, como você disse, Karime, começou ainda em março deste ano, quando uma adolescente fugiu de casa para então manter relações com o professor e com a ex-companheira dele. Então, assim, desde então, a família, né, ficou ali realmente assustada com toda aquela situação, procurou a polícia. E aí ele atraía os menores para a casa dele, onde aconteciam todos esses abusos, esses estupros de vulnerável, né? A gente pode dizer assim. Inclusive, a ex-companheira do professor, a mulher de 24 anos, também foi presa no bairro Santa Etelvina, na zona norte
norte aqui da nossa capital, e durante a prisão foi comprovado que ela participava diretamente desses crimes. Foram encontrados materiais de pornografia infantil, conversas de cunho libidinoso, né, com menores de idade, além, né, de todas as rotas que seriam usadas ali para eles cometerem esses abusos com as vítimas. Eles registravam tudo. Então a delegada disse que o arsenal de vídeos cooptados nos celulares dessas duas pessoas, desses dois monstros, a gente pode dizer assim, realmente era assustador, porque eles normalizavam todo esse tipo de situação. Eles devem responder aí por estupro de vulnerável, ameaça, favorecimento à prostituição e também produção e armazenamento e divulgação de imagem de pornografia infanto-juvenil. Como eu disse anteriormente, Karime, eles já se encontram a partir de agora à disposição da Justiça do Amazonas. Beleza. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Obrigada, boa noite. Agora 6h55 em Manaus. 18 horas. Vamos conferir as principais notícias de Brasília. 18 horas. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou no Rio de Janeiro o encontro da cúpula dos líderes do G20, o grupo das principais economias do mundo. Durante a cúpula foram firmadas várias ações. Foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Começaram os debates sobre a taxação dos super-ricos. As mudanças climáticas foram incluídas na agenda dos ministérios de Finanças e bancos centrais. Outros destaques do encontro: o G20 criou uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos. Também foi aprovado o primeiro documento multilateral sobre bioeconomia. Foi instalado o grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres. Foi firmado também compromisso de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030. E o próximo encontro do G2, G20 acontece ano que vem na África do Sul, Karine. Representantes da indústria do Amazonas e do governo federal se reuniram em Brasília nesta terça-feira para discutir a Zona Franca de Manaus na regulamentação da reforma tributária. Durante a reunião, o senador Eduardo Braga, relator da reforma, reforçou seu compromisso com a manutenção das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus na regulamentação da reforma tributária. O secretário Bernardo Api reconheceu que a emenda constitucional que aprovou o novo modelo tributário brasileiro sobre o concurso teve a preocupação de assegurar o diferencial competitivo tanto da Zona Franca de Manaus como das áreas livres de livre comércio. Para o secretário, a regulamentação estabelece mecanismos que garantem a competitividade da Zona Franca de Manaus. 18 horas. Olha só, em um programa de recuperação de telefones roubados em Manaus já devolveu 500 celulares para seus donos, Karine. Que bom. Somente no mês de outubro, Carlão, desse ano foram registrados aí 1.224 boletins de ocorrência, ou seja, essa ação está tendo resultado positivo. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Jané Araújo. De celulares roubados em outubro desse ano, mais de 200 aparelhos com restrição de roubo e furto foram devolvidos. Isso porque as pessoas fizeram boletim de ocorrência aderindo ao programa Recupera Fone da Secretaria de Segurança do Amazonas. O diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celular, delegado Bruno Itotuzzi, ressalta que uma das principais dúvidas de quem teve o celular furtado ou roubado é sobre a documentação necessária para fazer o boletim de ocorrência. A pessoa pode registrar o boletim de ocorrência assim que puder, né? Não é necessário ser imediatamente após o fato ocorrido. É obrigação dos policiais que estão ali de fazer o registro do boletim. Pode ir na delegacia do seu bairro ou a mais próxima do seu trabalho, ou mesmo usar o site da delegacia virtual para fazer o registro do boletim de ocorrência. É interessante que a pessoa tenha pelo menos uma identificação pessoal, um documento com foto para fazer o registro de boletim. Claro que você foi assaltado, você perdeu todos os seus documentos, todos os seus objetos, você ali pode fornecer os seus dados pessoais. Até entendemos que quando a pessoa foi registrar o boletim de ocorrência, ela já levou a nota fiscal, a caixa. Então nós não somos muito burocráticos na hora de devolver o aparelho. No caso do registro do boletim de ocorrência pela internet, a vítima precisa informar a data e o local da ação criminosa. Também é obrigatório apresentar o identificador único do aparelho, chamado e-mail,
que consta na caixa do telefone ou na configuração do celular. A partir dessas informações, o software cria um banco de dados sobre celulares roubados ou furtados. Quando a polícia detecta um e-mail correspondente, ela entra em ação para recuperar o aparelho, segundo o diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celular, delegado Bruno Itotuzzi. O sistema identifica todas as pessoas que estão com celulares roubados, furtados, e caso ele não devolva voluntariamente, ele vai responder pelo crime de receptação, culposa ou receptação comum. Após a recuperação do aparelho, o núcleo entra em contato com o proprietário para que ele possa fazer a retirada na sede da Secretaria de Segurança, na Avenida José Henrique Bentes Rodrigues, Monte das Oliveiras. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também agora nós vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. O presidente argentino Javier Milei e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Rússia afirma que Ucrânia atacou região de fronteira com mísseis americanos. Na China, mais de 40 ativistas de Hong Kong pró-democracia são condenados à prisão. Levantamento revela que Brasil perdeu 7 milhões de eleitores e vira 7 milhões de eleitores e vira o país onde a maioria da população não lê. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil sofreu um choque hoje com as revelações da Polícia Federal sobre um plano de adversários políticos para assassinar autoridades eleitas. Independente de quem sejam os envolvidos, as apurações devem ir até o fim. Um país que se pretende civilizado, desenvolvido e justo não pode conceder ao terrorismo nem aos golpes ditatoriais, nem de esquerda, nem de centro e nem de direita. A Constituição deve prevalecer sempre e as instituições democráticas devem ser defendidas. E o voto livre e popular deve ser respeitado. O Brasil já teve experiências ditatoriais que não deram certo. Muito pelo contrário, foram definitivamente muito ruins para o país e o seu povo. Nesse momento de sua história, o Brasil precisa que o sentimento democrático cresça dentro do coração e da cabeça de cada cidadão. Nenhuma vontade deve ser imposta com violência. O Brasil precisa de paz, segurança, saúde, educação e oportunidades econômicas. Só assim terá o futuro que a sua população deseja. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.